Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências. O tema de hoje é o grande conflito entre o bem e o mal, parte 1. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor, dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para apresentar essas verdades da tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos com o tema: o grande conflito, na página 492. Para muitos espíritos, a origem no pecado e a razão de sua existência são causa de grande perplexidade. Vem a obra do mal com seus terríveis resultados de miséria e desolação, e põe em dúvida como tudo isso possa existir sobre o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Eis em um mistério que para qual não encontram explicação, e em sua incerteza e dúvida tornam-se cegos para verdades plenamente reveladas na palavra de Deus e essenciais à salvação. Exatamente. Muitos podem falar, como que no mundo que Deus rege, que é perfeito em sabedoria, perfeito em tudo, possa existir o mal, possa existir essas coisas, terremotos, terríveis acontecimentos. Como pode acontecer isso? Mas porque teve o pecado. Entrou o pecado no mundo. Continuando no grande conflito na página 492. É impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar a razão de sua existência. Todavia, bastante se pode compreender em relação à origem, bem como a disposição final do pecado, para que se faça amplamente manifesta a justiça e benevolência de Deus em todo o seu trato com o mal. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras de que o fato de não haver sido Deus de maneira alguma responsável pela manifestação do pecado. Exatamente. Como se diz, não foi Deus que causou o pecado, foi o homem que desobedeceu a ordem de Deus. Na página 493 ela relata: antes da manifestação do mal, havia paz e alegria por todo o universo. Tudo estava em perfeita harmonia com a vontade do Criador. O amor a Deus era supremo, imparcial, o amor de um para com os outros. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai. Um na natureza, no caráter e no propósito, e o único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Por Cristo, o Pai efetuou a criação de todos os seres celestiais. Quer dizer que tudo era perfeito, mas pela rebeldia de Satanás, que enganou um terço dos anjos e fez aquela rebelião no céu, aí ficou o sistema entre o bem e o mal. Em Colossenses capítulo 1, verso 16, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Continuando na página 493 do grande conflito, sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus,
A felicidade de todos os seres criados dependia de sua perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas serviço de amor, homenagem que brote de uma apreciação inteligente de seu caráter. Ele não tem prazer em uma submissão forçada, e a todos confere vontade livre, para que possam prestar-lhe serviço voluntário. Exatamente. Que Deus deu para nós o livre-arbítrio, que o momento de escolha. Temos que escolher o lado de Deus, escolher a palavra de Deus, a verdade, e não ao lado de Satanás, que é mentira, que é o pai da mentira. Houve, porém, um ser que preferiu perverter esta liberdade. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, fora o mais honrado por Deus, e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Antes de sua queda, Lúcifer foi o primeiro dos querubins cobridores santo e incontaminado. Em Ezequiel capítulo 28, versos 12 a 15, assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras o querubim ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo. De Deus estavas, no meio das pedras afogueadas. Andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Quer dizer, começou a florescer em seu coração a inveja de querer ser maior do que Deus, de querer sentar acima do trono de Deus, querendo ser adorado. E o que ele está fazendo hoje aqui na Terra? Entre política, entre poderes que dominam a Terra, querendo ser adorado. Até mesmo na tentação do deserto, ele falou para Jesus: está aqui, ó, todos os reinos que é sobre o meu domínio. Eu sou o dono da terra. Eu sou o dono de todos os reinos. Prostra-se a mim, que eu darei todos esses reinos para você. Aí Jesus fala: sai de mim, Satanás. E fala que toda a escritura é do Pai, que estava cumprindo as escrituras. Então, quer dizer, ele quer ser adorado e está sendo adorado aqui na terra. Apocalipse capítulo 12, verso 9. O grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Eu vi um rapaz falando ontem, uma matéria de ontem, sobre o que aconteceu lá em Belém do Pará, que trouxeram um demônio, escrito COP30, vindo da China para o Brasil. E muitos estão comentando sobre isso. Não sei se vocês já viram esse acontecimento. E um rapaz relatou sobre esse acontecimento e falando que era esse demônio era Satanás e era o dragão do Apocalipse. E o site da UOL, quem comanda, não sei, voltou e repudiou a fala do rapaz que relatou sobre esse acontecimento. E ela falou: o dragão no diadema chinês, na dinastia chinesa, é prosperidade, é amor. E ele falou, ele voltou. E além de falar isso, repudiou o vídeo dele, bloqueou. Aí em outro vídeo que ele fez, ele repudiou ela também, falando que o dragão em Apocalipse é Satanás, é Lúcifer.
que o Apocalipse 12 mesmo fala, que era o verso 9, que o dragão é de Satanás. Então, quer dizer, para o mundo hoje, a Bíblia está errada. Que, segundo a escritora da UOL, falou que o dragão é prosperidade, que o dragão é amor. Quer dizer, olha que o mundo hoje está falando para nós. Olha que o mundo está passando um cenário para as pessoas de enganação. Eu que estudo, eu que faço vídeo, prego para vocês aqui, eu sei que isso ia acontecer. E estou preparado para enfrentar. Mas e quem não está? Quem não está preparado? Quem não sabe de nada disso? Não vê de nada disso? Como vai reagir a esses acontecimentos? Você vai acreditar nessas mentiras? Ou você vai ouvir e pegar uma Bíblia Sagrada para se atentar, para ver se aquilo que estão falando é verdade? Você vai acreditar na mentira ou você vai querer saber da verdade? Estas duas opções estão para o mundo hoje. Apocalipse capítulo 12, versos 3 a 4. E viu-se o outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, que são demônios, que enganou os anjos que estavam lá no céu, um terço dos anjos, que hoje são demônios. Isaías capítulo 14, versos 12 a 14. Como caístes desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosses cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, olha o cenário de hoje. Quem é o rei do norte que está dominando a todas as nações, que dominou na Idade Média, e o que está dominando hoje? O Papa, o sistema católico apostólico romano, que na Bíblia é considerado como o rei do norte. O Papa é o rei do norte. E o que o texto fala aqui? E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Quer dizer, o dragão deu sustentação à besta, igual o Apocalipse fala. Quer dizer, que o dragão está sustentando a besta. Que Satanás está sustentando o trono do Papa, que é o rei do norte. Então, quer dizer, o que ele disse, que ele foi expulso do céu por dizer isso, que estava em seu coração essas palavras, hoje se cumpriu e está sentado como rei do norte, ao lado do sistema norte. Então, quer dizer, se ele não conseguiu lá no céu fazer isso, está acontecendo aqui na terra. E depois dessas palavras ele foi expulso do céu. E esse texto me lembra também pretensão. A palavra pretensão. É uma pessoa pretensiosa que fala: eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero da minha vida, ninguém vai falar nada mais sobre minha vida, eu não quero que ninguém mais fala, ninguém me se intromete na minha vida, eu faço da minha vida o que eu quero. Isso ser uma pessoa pretensiosa. E Satanás foi pretensioso.
como também Nabucodonosor, que recebeu um chamado de Deus num sonho. Daniel interpretou para ele, para se arrepender de seus pecados e de se voltar para o amor, para a harmonia, para a dedicação ao seu povo. Demorou um dia ou 2 dias, no monte de sua sacada, estava olhando a cidade da Babilônia e ele exclamou: ó cidade da Babilônia que eu edifiquei com as minhas mãos, para a minha glória. Quer dizer, ele exaltou a si mesmo. E que todas as coisas que você faz hoje no mundo, que são coisas boas, que vocês conseguem seus objetivos, suas tarefas, os seus sonhos foram realizados, suas conquistas, dar glória a Deus. E não se glorie. Dar glórias a Deus, sempre, é o único que você tem que dar glórias a Deus. E Nabucodonosor se gloriou, e por isso ficou 7 anos como animais, vivendo diante dos animais, como animal. Apocalipse capítulo 2, versos 3 a 4. É o mesmo texto. Isaías capítulo 9, verso 15. O ancião e o homem de respeito é a cabeça, o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Exatamente. Os que dizem a verdade é o ancião e o homem de respeito e é a cabeça. Mas os que dizem mentira, que ensinam falsidades, é a cauda. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, Satanás, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda, mentiras, levou após si a terça parte das estrelas do céu, anjos, e lançou sobre a terra, que hoje são demônios. Mentiras de Satanás no céu, caráter e lei de Deus, caráter e lugar de Jesus. Luta pelos direitos dos anjos. Quer dizer, ele lutou por tudo isso. Caráter da lei de Deus, que ele queria sentar acima de Deus. Caráter no lugar de Jesus, queria expulsar Jesus de seu trono, que Jesus dominava todos os anjos, né? Que coordenava todos os anjos. Ele queria pegar o lugar de Jesus e a luta pelos direitos dos anjos. Quer dizer, ele dominou uma terça parte dos anjos que ele enganou. E nas trombetas, nas 7 trombetas que tocarão, que não foram tocadas ainda, segundo a Igreja Adventista, já foram tocadas, mas estão mentindo, estão distorcendo a palavra, estão distorcendo as profecias, que ainda não foram tocadas. Enquanto não fechar-se a porta da graça, ainda não serão tocadas. E quando for tocadas, a terça parte das coisas Satanás vai destruir. Vai destruir o seu povo, que aceitou a marca da besta. E vai destruir a terça parte de todas as coisas. No livro Educação, página 154. A abnegação que é o princípio do reino de Deus. É o princípio que Satanás odeia. Ele nega até a existência do mesmo. Desde o início do grande conflito tem-se ele esforçado por provar que os princípios pelos quais Deus age são egoístas. E da mesma maneira ele considera a todos os que servem a Deus. A obra de Cristo e a que todos os que adotam o seu nome têm por fim refutar esta pretensão de Satanás. No livro, exatamente, ele repudia tudo. Ele repudia a verdade, ele é o dono da mentira, por isso que ele odeia a verdade. No livro História da Redenção, página 14 e 15.
dissimulando seu real propósito convocado às hostes angélicas, introduziu seu assunto, que era ele mesmo. Como alguém agravado, relatou a preferência que Deus dera a Jesus em prejuízo dele. Declarou os que tinham reunido para assegurar-lhes que ele não mais se submeteria à invasão dos direitos seus e deles, que nunca mais ele se prostraria ante Cristo, que assumiria a honra que ele deve ter sido conferida e que seria o comandante de todos aqueles que submetessem a segui-lo e a obedecer a sua voz. Quer dizer que é o grande conflito entre o bem e o mal. Continua, na página 15. Houve controvérsia entre os anjos. Lúcifer e seus simpatizantes profiavam por reformar o governo de Deus. Rebelaram-se contra a autoridade do Filho. Os anjos que eram leais e sinceros procuraram reconciliar este poderoso rebelde à vontade de seu Criador. Mostraram-lhe claramente que Cristo era o Filho de Deus, que sempre estivera à mão direita de Deus, e a sua suave e amorosa autoridade até o presente não tinha sido questionada, e que ele não tinha dado ordens que não fossem uma alegria para a hoste celestial executar. Exatamente, enganou a maioria dos anjos, né, a terça parte, muitos anjos, e queria sentar-se no lugar de Deus. Quer dizer, engano. Os anjos choraram, ansiosamente tentaram levá-lo a renunciar ao seu mau desígnio e render submissão ao Criador, pois até então tudo fora paz e harmonia, o que podia ocasionar esta voz discordante, rebelde. Rebelde? Com certeza, ele foi rebelde. Pessoa que se hoje denomina a maldade, se torna rebelde, não quer saber mais de nada, é como Satanás fez lá no céu. Foi rebelde. Era um anjo formoso, era um cargo importante lá no céu e se rebelou. Lúcifer recusou ouvi-los, então voltou-se dos anjos leais e sinceros, denunciando-os como escravos. Estes anjos leais a Deus ficaram pasmados ao verem que Lúcifer era bem-sucedido em seu esforço para incitar a rebelião. Prometia-lhes um novo e melhor governo do que eles tinham, no qual todos seriam livres. Quer dizer, é o que o mundo ensina hoje. Ah, vê lá, sai fora da igreja. A igreja não dá nada para ninguém. Você fica ouvindo anedotas. Vem ao nosso reino aqui. Vem ao nosso mundo, vem viver o nosso mundo que é de drogas, bebidas, que você será muito feliz. É o mesmo que essa frase da última. Prometia-lhes um novo e melhor governo do que então tinham, no qual todos seriam livres. É que as pessoas ensinam vocês hoje, povo de Deus, que te atentam a isso. Continuando na páginas 15 e 16, grande número expressou seu propósito de aceitá-lo como líder e principal comandante. Ao ver que seus primeiros passos foram coroados de sucesso, vangloriou-se de que ainda devia ter todos os anjos ao seu lado, e o que seria igual ao próprio Deus, e que a sua voz autoritária seria ouvida no comando de toda a hoste celestial. Quer dizer, olha só a enganação, olha só a barbúndia que foi lá no céu, antes de criar o mundo. Já começou lá no céu a rebeldia de Satanás. Nas páginas 17 e 18, todo o céu parecia estar em comoção. Os anjos foram dispostos em ordem por companhias, cada divisão com o mais caracterizado anjo à sua frente. Satanás estava guerreando contra a lei de Deus, por causa da ambição de exaltar-se a si mesmo, por não desejar submeter-se à autoridade do Filho de Deus, o grande comandante celestial. Exatamente. Quer dizer, o céu se alegra quando acontece uma conversão. Um filho de Deus se arrepende
E o céu chorou quando Jesus estava no jardim Getsemane, que todos os anjos estavam na expectativa que Jesus se entregaria, que o Jesus cumprisse a sua vinda na terra, que era morrer por todos nós, para darmos a missão de nossos pecados, a remissão de nossos pecados. E ele estava desistindo, ele estava falando para o Pai: passe-me de mim esse cálice. 3 vezes falou isso, querendo se arrepender, mas Deus falou para ele: não, meu filho, tem que passar por isso. E o céu estava esperançoso, estava em comoção. Mentiras de Satanás no céu. Continuando. Caráter da lei de Deus, caráter e lugar de Jesus e luta pelos direitos dos anjos. É o mesmo. Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 8. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Quer dizer, foram expulsos. História da Redenção, página 18. Toda a hoste celestial foi convocada para comparecer perante o Pai ao fim de que cada caso ficasse decidido. Satanás audazamente fez saber sua insatisfação por ter sido Cristo preferido a ele. Permaneceu orgulhoso, instando que deveria ser igual a Deus e introduzido a conferir com o Pai e entender seus propósitos. Quer dizer, Deus é espírito. E ele queria sentar-se acima de Deus. Quer dizer, olha só que pretensão. Olha que barbúndia. Deus informou a Satanás que apenas o seu filho ele revelaria seus propósitos secretos e que requeria de toda a família celestial, mesmo Satanás, que lhe rendesse implícita e inquestionável obediência, mas que ele, Satanás, tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. Quer dizer, a inveja fez Satanás a essa rebeldia, que não queria que Jesus fosse o líder deles, que Deus escolheu Jesus para ser líder dos anjos. Ele queria ser. Satanás tornou-se mais ousado em sua rebelião e expressou seu desprezo à lei do Criador. Satanás não podia suportar. Declarou que os anjos não precisavam de lei, mas deviam ser livres para seguir a sua própria vontade, os quais os guiaria sempre retamente, e que a lei era uma restrição à sua liberdade, e que a abolição da lei era um dos grandes objetivos da posição que assumiria. Olha aqui hoje os mandamentos. O mandamento da lei de Deus e o mandamento da lei do catecismo, que ele mudou. Tirou 2 mandamentos e fez o que quis com o seu reinado durante a Idade Média. História da Redenção, página 19. Então houve guerra no céu. O Filho de Deus, o príncipe do céu, e seus anjos leais empenharam-se num conflito com um grande rebelde e com aqueles que se uniram a ele. O Filho de Deus e os anjos verdadeiros e leais prevaleceram. Satanás e seus simpatizantes foram expulsos do céu. Toda a hoste celestial reconheceu e adorou o Deus da justiça. Nenhuma mácula de rebelião foi deixada no céu. Tudo voltará a ser paz e harmonia como antes. Que vai acontecer também, que vai acontecer no momento final, que entre as pessoas que é de Deus e as pessoas que são de Satanás, que são da marca, que aceitaram a marca da besta. Santos e ímpios serão separados. E na volta de Jesus, ele vai buscar os remidos, aqueles que aceitaram a sua palavra. E os ímpios vão morrer com a luz do esplendor. História da Redenção, página 19. O pai consultou seu filho com respeito à imediata execução de seu propósito, de fazer o homem para habitar a terra.
Colocaria o homem sob prova a fim de testar sua lealdade antes que ele pudesse ser posto eternamente fora deste perigo. Se ele suportasse ao teste no qual Deus considerava conveniente prová-lo, seria fielmente igual aos anjos. Teria o favor de Deus podendo conversar com os anjos, e estes com ele. O dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Apocalipse 12, verso 9. Gênesis 3, 1 a 5. Ora, a serpente era mais astuta que todas as almárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: aí vem o espiritismo. Essa estrofe agora começou o espiritismo. Não com as irmãs Fox do século XIX. Não. Aqui começou o espiritismo. Olha só. Certamente, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe de que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Espiritismo começou aqui, nessa estrofe. O que o Espiritismo hoje ensina? Deus fala em sua palavra que a alma é mortal. Até mesmo falou para Adão: de toda árvore você pode comer, mas daquela árvore que está lá no final, que é do conhecimento do bem e do mal, dela não podes comer, diz. Que no dia que delas comer, diz, certamente morrerás. A alma mortal morre. Em Ezequiel fala: toda alma que pecar morre. E que o Espiritismo ensina que toda alma é imortal, que não morre, fica vagueando pelo mundo. É mentira. E que engana as pessoas que vão lá, que pensam que vão conversar com os parentes que morreram, já morreram, e vão falar com eles. É contrafação de Satanás. São demônios que passam pelos seus parentes e conversam igualzinho a voz deles com você. Eles isso é contrafação. Os demônios têm a contrafação de imitar igualzinho a voz de seus parentes. É mentira. Não vai no espiritismo. Saia desse meio. Aqui começou o espiritismo. Não foi com as irmãs Fox no século XIX. Foi lá no Jardim do Éden. Espiritismo. Olha lá, ó, certamente não morrereis. Aí está a enganação. Olha só, o espírito enganador. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Quer dizer, se Deus falou isso daí, eu vou obedecer. Mas o que a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Quer dizer, espiritismo. Abrirão os vossos olhos. Miticismo. Yoga. É outra enganação. Vocês que fazem yoga, é mentira, enganação. Saia dessa enganação. É o mesmo texto. Agora a estrofe é: serei como Deus. Nova era, sereis como Deus. Quer dizer, em outra enganação, que a pessoa que vão vir
falsos enganadores, agora na nova era, principalmente a partir desse ano, como a escritora pagã Alice Bailey falou, que viriam hostes celestiais, que viriam que anjos caídos viriam. Aí sereis como Deus. Outra enganação, sabendo o bem e o mal. Gnosticismo. Outra enganação, que sabe da profecia vendo o sol, vendo a lua, vendo as estrelas. E o paganismo, que são religiões ocultas, pagãs. Gênesis 3, 6, versículos 6 e 13. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou de seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Quer dizer, agora a estrofe: a serpente me enganou. Aí no versículo 15 ela fala, Deus fala: E porém inimizade, por isso que aconteceu isso, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Isso já até se cumpriu. O grande conflito na página 505, a sentença divina pronunciada contra Satanás depois da queda do homem, foi também uma profecia, abrangendo todos os séculos até o final do tempo, e prefigurando o grande conflito em que se empenhariam todas as raças dos homens que viessem sobre a terra. Exatamente. Deus declara: porém, esta inimizade não é entretida naturalmente. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má, e ele ficou em harmonia com Satanás, e não em desacordo com ele. Não existe por natureza nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. Exatamente. Não existe nenhuma amizade. Então, povo de Deus, essa foi a primeira parte do grande conflito entre o bem e o mal. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receber os meus vídeos e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!